Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Vamos aos destaques desta edição Resumo Semanal. Projeto de leitura pode diminuir tempo de mulheres de penitenciárias de Tremembé. Pesquisa revela: bullying deixa sequelas durante toda a vida. Conheça os prejuízos que a cafeína pode trazer para a saúde. Em comemoração ao Dia do Professor, veja a influência desse profissional no comportamento do aluno. E confira também. Existem casamentos perfeitos? O noticiário está aí bombando, falando sobre Brad Pitt, Angelina Jolie, Fátima Bernardes, William Bonner. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo a psicanalista Sandra Costa e ela vai nos dizer aí o que fazer quando o amor termina. Já já, aqui no Repórter Setorial. Essas e outras informações você confere agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial Resumo Semanal, na TV e na web. Muitos são os inimigos do sono. O que diversas pessoas não sabem é que uma rotina de noites bem dormidas auxilia no combate de várias doenças. Mesmo com tantos benefícios que o sono traz, as pessoas estão dormindo menos. Entenda as razões. Os eletrônicos ainda são os maiores culpados. A cantora Carine Lupe que o diga. Mas eu vou dormir tarde por causa do celular. Eu não tenho hábitos para dormir. Eu durmo pouco e durmo bem, depende do dia. Depende do que aconteceu, depende se eu estou trabalhando à noite ou não. Então depende muito do que aconteceu no dia. Eu falo assim, que nem quando a Fabi me ligou, ela me perguntou, a gente queria filmar um pouco na sua casa, na rotina. Eu falei assim, cara, eu não tenho uma rotina. Então assim, por não ter uma rotina, o meu sono é completamente irregular. Se eu tento dormir mais cedo, porque como uma pessoa normal, eu já tentei, eu fico na cama rolando de um lado para o outro sem sono. Porque eu não tenho sono. Assim, o meu cérebro, ele fica pensando. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Você deita na cama e o seu cérebro continua trabalhando. Então eu fico pensando na vida, fico pensando nas coisas que eu tenho para fazer, fico pensando em música tal, alguma coisa que aconteceu, e não consigo dormir. E daí, assim, a gente tem muitos aparelhos hoje em dia que atrapalham o sono do ser humano, tipo celular com internet. Então, daí eu tô sem sono, daí eu pego o celular, porque, que preguiça de ir, pegar o notebook, ligar, não sei o que, o celular tá ali. Então, daí você fica no Twitter, ou você fica no MSN, conversando com alguém. E aí vai indo. Esses dias eu fui dormir, eram 4 horas da manhã. Ela sabe que a obesidade e a falta de sono estão intimamente ligados. Porque, assim, as pessoas gordas, elas cansam mais. Então, o nosso organismo ele precisa de um pouco mais de horas para voltar ao normal, pelo menos assim, na minha concepção, Carine Lupe. Então, assim, eu fico muito mais cansada, muito mais fácil, lógico, porque a minha condição física não está ajudando. Mas enquanto alguns não dormem porque não querem, outros é por não poder mesmo. Medicações e doenças neurológicas estão ligadas à insônia. Para descobrir, centros como este vigiam o paciente durante a noite. É a polissonografia. Parece até que é um quarto comum, com cama, lençol, cobertor e travesseiros. Mas aqui a pessoa dorme cheia de fios. É para controlar a oxigenação, o coração, a atividade cerebral e descobrir no final da noite por que é que o sono não vem. A partir do momento que você dorme mal por mais de 3 semanas, procurar um médico, porque corre o risco disso se tornar crônico. O insônia crônico, ao longo do tempo, ele pode ter um risco de desenvolver doenças da ordem psíquica, especialmente depressão, se tornar uma pessoa obesa, um maior risco de hipertensão arterial e de diabetes, caso ele não trate a sua insônia, né? Existem alguns sinais que mostram quando nossa noite de sono não está sendo adequada. Fique atento se você anda irritado no trabalho, mal-humorado durante boa parte do tempo, não tem motivação para nada ou já sofreu acidente de trânsito ou no trabalho por descuido.
Ao invés de procurar uma doença, você deveria era procurar a cama e dormir mais um pouquinho. Afinal, quanto você anda dormindo por noite? Depende, umas 4 horas por noite. Eu vou dormir tarde, né? Por que você dorme tarde? Qual que é o hábito que você mantém que te faz dormir tarde? É necessidade? Conversando com essa aqui a madrugada toda. 6. 6, o máximo. Se o senhor dorme mais de 6 horas, o que acontece com o senhor? Como é que o senhor se sente? Eu fico desfasado. Durmo cedo e acordo cedo. Olha, eu durmo em média 8, 9 horas por dia e sou acostumado a dormir lá por 1h30, 2 horas da manhã e acordo, sei lá, 10 horas da manhã, 10h30. Com a idade, a necessidade de sono vai caindo. Mais de 6 a 8 horas por dia é o que eu procuro descansar, dormir. Eu tenho problema, tenho muita dificuldade para dormir. Normalmente eu me deito 10h30, 11 horas, vou dormir meia-noite, 1 hora e tenho assim normalmente umas 4, 5 horas de sono. Eu costumo viver depois do meio-dia, que é o horário que eu tô normal. Meio-dia até, sei lá, 2, 3 da manhã eu tô bem. O grande problema é que elas querem trabalhar à noite e resolverem a vida delas durante o dia. Então elas acabam não dormindo. Que se é necessário trabalhar à noite, que saia do trabalho, apague a luz do quarto, isole de ruídos, deixe bem escuro e tenha o seu repouso de pelo menos 7 horas, o quanto conseguir, mas que durma. Senão ela acaba correndo o risco de não dormir nunca, que é bem sério e vai necessitar de tratamento. Vamos ao plantão da redação. A melhor forma de combate ao mosquito da dengue é a prevenção. E prova disso é que uma análise de densidade larvária feita pelos agentes de combate à dengue em Taubaté mostrou queda quanto à infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade. Esse foi o menor índice registrado desde 2010. Agora um alerta aos motoristas. A Polícia Rodoviária retomou a fiscalização da Lei do Farol Baixo. Até o início dessa semana, essa regra ainda estava suspensa pelo fato das rodovias não estarem devidamente sinalizadas. Mas, por decisão judicial, a lei voltou a valer onde houver placas indicando que o condutor estará trafegando em uma rodovia, valendo para trechos urbanos e rurais. Kivia Henning, repórter setorial. No mês de outubro é comemorado o Dia do Professor. E você já parou para pensar o quanto esse profissional pode influenciar na maneira positiva no comportamento do aluno? A rotina da professora Vânia começa cedo. Primeiro ela organiza as coisas da casa, adianta alguns estudos, arruma os filhos e sai correndo para a escola. Depois de tudo pronto, é aqui na sala de aula que a professora Vânia passa a maior parte da sua rotina. E para encarar essa turminha, é preciso que ela esteja com tudo muito bem organizado. E seus alunos são as testemunhas de sua organização. Ela chega, ela organiza todas as coisas no armário dela, ela ensina a gente a ser organizada e guardar as coisas no caderno. Professora Vânia tem mais de 70 alunos e dá aula de 3 disciplinas diferentes. Para facilitar a rotina, ela gerencia bem os assuntos de cada aula e turma, pondo em ordem as lições dos alunos, listando diariamente suas tarefas e, para os assuntos pessoais, ela arquiva tudo em pastas coloridas, separadas por temas. Dá para ver que quando a matéria é organização, a sua nota é A. Normalmente eu me programo em relação ao que eu tenho para fazer no dia. Então assim, eu já acordo bem cedo, de madrugada, então eu faço o meu de jejum, faço o meu estudo, aí já me programo para o dia, organizo as coisas das crianças, já deixo o almoço pronto tudo pela manhã. E logo depois eu já vou fazendo um checklist de tudo aquilo que eu preciso fazer. Para a Vânia, um dos maiores desafios é se organizar para não levar o trabalho da escola para casa. No entanto, é bem difícil alcançar essa proeza na maioria das vezes. Porque normalmente o professor ele acaba trazendo o serviço da escola. Então, chega aqui em casa, você, além de administrar a questão da família, almoço, jantar, lições de casa, estudos extracurriculares que normalmente as crianças de hoje em dia têm, você ainda precisa arrumar um tempo
para corrigir provas, para elaborar provas, para correção de cadernos, correção de livros. Então isso demanda muito tempo na vida do professor. Outra pessoa que entende bem quando o assunto é organização é a personal organizer, Sheila Procópio. Ela explica que a organização é fundamental na vida de qualquer pessoa e com os professores não é diferente. Então, um professor que ele tem organização, ele vai ser mais produtivo. E ao chegar na sala, ele já automaticamente ele vai influenciar esse aluno de uma forma muito mais positiva. E automaticamente o professor ele é exemplo o tempo todo. Então, o aluno sabendo que, olha, a minha professora tem uma mesa organizada, a bolsa da minha professora, porque os alunos observam o tempo todo, isso com certeza vai servir para os alunos também. Uma boa dica que ela dá para os professores é: o professor, para se manter bem organizado, é importante que ele se organize desde a sua casa até mesmo a chegada no colégio. Então, saber quais são as atividades que ele fará na parte da manhã, no meio do dia e na parte da tarde. Ter uma agenda, um caderninho de lembretes, onde ele possa anotar ideias para novos projetos. E quando ele precisar dessas ideias, ele sabe exatamente onde encontrá-las, né? Até mesmo na organização da lousa, de como escrever e de como dispor as matérias enquanto estiver escrevendo, isso também é importante até mesmo para a organização dos alunos, para que os alunos também aprendam como se organizar. Ao final da aula, os alunos da professora Vânia aprendem com seu exemplo que a organização é uma lição além dos livros. Além de ser organizada aqui, ela ensina a ser organizada para a vida. Agora você fica com o comentário de José Carlos Cataldi. A hora e a vez de Eduardo Consentino Cunha. Para quem não conhece, Eduardo Consentino Cunha nasceu no Rio de Janeiro a 29 de setembro de 1958. Eu o conheci nos idos de 70, auge da rede CBN de rádio, no dia em que o Sistema Globo ficou totalmente sem telefone. Ele presidia a Telerge e foi pessoalmente resolver o problema com alguns celulares nas mãos distribuídos, e fazendo muita marola. O celular era a grande novidade, absoluta na época, e aí ele ganhou a confiança e a simpatia dos Marinho. Era vinculado a Collor de Mello, depois cresceu com o Garotinho, que hoje o detesta, teve ligações com Dornelles, mas o fato que ficou forte foi quando conheceu Francisco Silva, parlamentar e dono da Rádio Melodia, especializada em programação gospel, de quem ganhou uma Bíblia, passando a devorar e dominar o texto, como ele fez também com o regimento interno da Câmara, a ponto de estender esse procedimento da cassação e transformá-lo no mais longo julgamento ético da Casa. Pensou que ganharia apoio do PT e de Dilma, e como não ganhou, vingou-se com o impeachment. Perdeu o mandato, cobrando compensações a Michel Temer, acabou sozinho. Não por tudo que fez até aqui, mas por ter mentido quanto à movimentação de contas na Suíça, dissimuladas em trusts. Perdeu a presidência da Câmara e depois o mandato. Agora, como pessoa comum, caiu no colinho do juiz Sérgio Moro e, mesmo cassado, estaria continuando a intimidar pessoas a ajudá-lo a escapar das acusações da Lava Jato. Comia pão com manteiga quando foi apanhado pela Polícia Federal. Foi preso de boca cheia. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Outubro Rosa e SUS realizam mutirão de mamografias. Fique com a gente, voltamos já.